muitas boas-vindas a todas e todos que estão entrando aqui na nossa sala e umas boas-vindas muito afetuosa, muito carinhosa, com muita honra às colegas professoras que estão vindo compor essa mesa e trazer tanta expertise, tantas reflexões extremamente necessárias, especialmente nesse momento atual no nosso país. Então, eu agradeço muito, em nome do colóquio de Psicologia Escolar, do 13º colóquio e do 4º colóquio internacional, a presença das professoras Graça, Luciana e Marli, amigas queridas também, que vão nos honrar, então, com as suas expertises. Espero que todos aproveitem bastante e nós vamos, então, gravar e depois transmitir, reproduzir no YouTube do nosso canal da Psicologia Escolar e também do CEET. Eu passo a palavra, então, para a Cirlei Santos, para dar, então, encaminhamento ao evento. Muito obrigada, colegas, sejam todos todas e todos muito bem-vindos. Obrigada, Gleice, e seguiremos aqui. Sou Cirlei Santos, psicóloga e gerente executiva do CEET, e hoje vou ficar aqui junto com as nossas especialistas para fazer a mediação dessa mesa. A nossa mesa chama-se Educação Antirracista e Psicologia Escolar. Teremos aqui hoje conosco Luciana Alves, Graça Gonçalves e a professora Marli Silveira. Vamos iniciar a nossa mesa com um podcast da doutora Cida Bento. A doutora Cida Bento, ela é psicóloga, conselheira do CEET e é uma referência nacional e até internacional em discussões sobre negritude e branquitude, e também colunista da Folha. Tá? Então, vou pedir aqui para a Mai soltar para nós um podcast de uns 6 minutinhos. Vamos aguardar. Aqui. Falar de branquitude é falar de uma situação de privilégio de um grupo, os brancos, sobre outros grupos negros e indígenas. Essa situação de privilégio, a gente tem muitos estudos mostrando isso, mas a gente nem precisaria de estudos, se a gente olhar as principais instituições brasileiras, do legislativo, do judiciário, juízes, se nós olharmos aos grandes empresários ou as lideranças das instituições públicas e privadas, se a gente olhar no campo da educação, por exemplo, o MEC, as secretarias de educação, as escolas, nós sempre vamos observar que as lideranças são, em sua grande maioria, brancas. Mas nós também podemos observar nos livros didáticos, nas imagens, nos conteúdos que privilegiam a cultura europeia e não a cultura negra e indígena. E nós podemos observar isso quando assistimos televisão, nos jornais, nas novelas, nos filmes, que a presença branca é sempre maior e mais valorizada do que presença negra e indígena. Então se cria nas pessoas um imaginário de que brancos são melhores, mais competentes, mais preparados, por isso ocupam os melhores lugares sociais. E que negros e indígenas não têm tanta beleza, tanta competência, tantos recursos para ocuparem os mesmos lugares sociais. Então, falar de branquitude é pensar que essa história vem sendo construída desde o princípio aqui no Brasil, quando negros foram sequestrados da África e escravizados e produziram riquezas para o país durante quase 4 séculos. Mas essas riquezas hoje estão principalmente em poder das pessoas brancas.
que foram os escravizadores. Igualmente aconteceu com indígenas que foram exterminados, uma grande parte, e sofreram muita violência, que vem principalmente da cultura branca e europeia. Na educação, podemos observar no MEC, nas secretarias municipais, estaduais de educação, também as lideranças são brancas, elas é que pensam a educação, elas que pensam os livros didáticos. E podemos observar nas escolas, os professores, em sua grande maioria, diretores, os gestores. Então, quando a gente discute branquitude, a gente sempre está discutindo desigualdade racial, né? E a gente, ao pensar por que falamos sobre branquitude, é muitas vezes para trazer o branco para a história da desigualdade, porque muitas vezes a desigualdade é vista como um problema só de negros. Negros que têm uma evasão escolar maior, que têm um desempenho inferior ao das crianças, adolescentes e jovens negros. E por que isso? Porque a escola não é hospitaleira para todas as crianças, porque os livros didáticos não trazem a história de todos os grupos, porque os brinquedos não traduzem toda a diversidade que está na sociedade, porque o ambiente escolar, as músicas, as brincadeiras não refletem isso. Mas, para mudar essa situação, nós temos, a partir de 2003, uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases, nossa LDB, pela Lei 10.639, que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. E isso é uma grande possibilidade de mudança. Porque à medida que nós introduzimos na escola todo o aprendizado sobre cultura e história africana, nós vamos trazendo não só para a criança negra, muitas dimensões ricas e positivas que vêm lá dos seus antepassados, desde a África, coisas bonitas, né? Hoje o continente que tem maior número de cientistas, que tem mais mulheres nos parlamentos como deputadas, vereadoras, o continente que tem muita riqueza, uma riqueza de toda a vegetação, uma riqueza de dos animais, da natureza em geral, e uma riqueza da cultura. Então, trazer isso amplia o orgulho de crianças brancas, negras e indígenas de quão importante é também a cultura negra e que descende de africanos aqui no Brasil, que é um motivo de orgulho. E isso pode impactar o ambiente escolar, os livros didáticos, as relações entre professores, gestores, as crianças e adolescentes. Isso pode mudar a nossa realidade. Então, o primeiro passo é reconhecer que, mesmo não sendo racista, brancos têm uma condição de privilégio que já está aí constituída. Quando assistirem novela, quando abrirem os livros didáticos, quando olharem os ambientes escolares, eles já têm um privilégio da brancura, que os coloca sempre em situação de melhor, né? De mais competência, mais beleza, mais capacidade de comando, mais cientistas. Tomar consciência de que isso é uma construção social que vem ao longo dos séculos no Brasil e da importância da cultura negra é que vai nos ajudar a alterar esta realidade de relações raciais. A compreensão da branquitude nos ajuda neste ponto. Então, falar sobre pactos narcísicos é falar sobre pactos entre iguais. Vem da ideia, da lenda do Narciso, que, apaixonado por ele mesmo e pela sua imagem que estava refletida no lago, ele olhava e se debruçou e caiu no lago e morreu. O pacto narcísico é um pacto de
preferenciar as pessoas iguais, de oferecer a elas os melhores lugares, de protegê-las, de valorizar a sua imagem. Como assim, quando uma criança faz aniversário, só convida outras crianças brancas como ela? Ou não gosta de dar mão para crianças negras, não gosta de brincar com as crianças negras. Então, o pacto narcísico, ele reforça a desigualdade, ele provoca a desigualdade, ele faz com que brancos que já estão incluídos nas instituições sempre escolham outros brancos e a gente não muda essa realidade. Mudar essa realidade significa olhar criticamente o pacto narcísico e alterá-lo. Olá, novamente. Acabamos de ouvir o podcast da doutora Cida Bento, falando um pouco sobre branquitude, né? Vocês ainda estão chegando e as coisas estão rolando. Então, para quem chegou agora, bem-vindo. Para quem já estava desde o começo, bom dia. E bem-vindo também. Agora eu vou passar para a nossa querida professora Marli Silveira, que é doutora em Psicologia Escolar, professora aposentada da UNB e da Federal de Goiás, né? É uma referência em pesquisas de educação antirracista, tá? E vai comentar um pouco sobre esse podcast conosco aqui. Então, venha, professora Marli, nossa querida. Bom dia a todos, ainda bom dia? Né? Bom dia a todos, é um prazer muito grande falar para esse colóquio. Nossa parceria, a parceria do CERT com o colóquio já vem desde 2018 e esta mesa é um marco importante nessa construção. Na trajetória histórica do CERT, nosso processo de combate ao racismo e desigualdades na educação é marcado pela contribuição do pensamento e compromisso social da psicóloga Cida Bento, que vocês acabaram de ouvir no podcast. A Cida tem sido corajosa na construção desse aporte conceitual, né, sobre branquitude e negritude, essa relação. O tema desta mesa evoca como principal referência a reflexão que ela vem elaborando em seus trabalhos acadêmicos, artigos e publicações sobre essa relação, negritude e branquitude. E sobre a centralidade dessa formulação conceitual na construção e reconstrução de subjetividades negras e brancas nas relações escolares. As contribuições da psicologia, especialmente pelas disciplinas dos cursos de pedagogia e licenciaturas, foram até início do 21, né, deste século, pouco expressivas na denúncia e luta contra o racismo estrutural da sociedade e institucional dos sistemas de ensino, notadamente na explicitação dos prejuízos ao desenvolvimento pleno das crianças e adolescentes. O racismo, ele destrói, ele fragmenta o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Desde estudos pioneiros, né, como os de Franz Fanon, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzalez, Teresa Santos, todos do campo da psicologia, desde a dissertação do mestrado, no final dos anos 90, a professora Cida, a doutora Cida Bento, vem observando e buscando desvendar esse fenômeno do silêncio em torno de uma herança e uma espécie de pacto de solidariedade entre iguais, né? Descendentes dos povos colonizadores, de forma equivalente a um inconsciente coletivo dos afrodescendentes na diáspora. Se nós temos um inconsciente coletivo, né, que nos coloca num lugar de desprivilégio, há outros grupos que têm um inconsciente coletivo que os coloca, né, que os subjetiva num lugar de privilégio. Nesse lastro do desvendamento de significados e sentidos profundos da arquitetura
estrutura da subjetividade negra, que é expressa nos movimentos culturais, que cunharam o conceito de negritude, né, com destaque para Aimé Césaire, o movimento de negritude na África. Também se desenvolveria a ideia de branquitude, em referência a significados e sentimentos igualmente profundos, constituintes de uma subjetivação em lugar privilegiado, cuja permanência seria resguardada por uma espécie de pacto entre iguais. Em texto que está no prelo, que eu tive o privilégio de ler os originais, a Cida reconstrói em linguagem coloquial, para atingir o grande público interessado, esses temas, como branquitude e colonização, branquitude em instituições, territórios, corpos e vozes colonizados no interior dos ambientes institucionais. Ela trabalhou por longa data nesse território, né, das relações interinstitucionais e dentro das instituições, e foi seu primeiro campo de observação dessas duas posições, né, de negritude e branquitude. Os movimentos dessa abordagem levam a uma análise do mundo em outra lógica, que vem de uma perspectiva baseada na psicologia social do racismo, na visão histórica da exclusão e expropriação da população negra no período colonial e de estudos psicanalíticos do conceito de narcisismo. Todos esses são aportes que vêm no texto da Cida e que, nesse texto que está no prelo, ela faz uma reconstrução, né? uma retomada, mas interessantemente que é em linguagem coloquial, para que muita gente possa ler. Nesse caminho, ainda comenta as políticas afirmativas de diversidade e equidade e o impacto nas organizações dessas políticas e os desafios de hoje. Os projetos de formação, advocacy e desenvolvimento de tecnologia que são desenvolvidos nas intervenções do CERT colocam os processos de subjetivação no centro das relações estruturais, nas políticas e práticas institucionais dos sistemas escolares, especialmente. A partir da parceria nesse espaço do colóquio, desejamos expandir um trabalho conjunto de correlação estratégica entre a educação antirracista que praticamos, né, que estudamos e defendemos, e o compromisso social da psicologia escolar crítica, na construção de outra pactuação entre diversos diferentes, não mais, né, e nunca uma pactuação entre iguais para a defesa de privilégios, mas a construção de uma outra, e que se evidencia nas nossas parcerias entre diversos diferentes, pela igualdade de oportunidades e equidade racial nas escolas. O que temos no horizonte? Educação e sociedade igualitárias, livres do racismo e de todas as formas de exclusão. Muito obrigada. Obrigada, professora Marli. Foi no tempo que eu sou a chata do rolê aqui. Tenho que ficar... Olha, vai ser... Tenho que ficar toda hora controlando os tempos. Gente, agora vamos passar a fala. Aqui estão alguns resultados. Tecnologia. Vamos passar a fala agora para a Luciana Alves, nossa querida Lu, doutoranda em educação pela Unicamp, pesquisadora em desigualdades educacionais, branquitude, políticas públicas para a equidade racial e infância. Então, segue aí com a fala da nossa querida Lu. Bom dia a todos e todas. Vocês me ouvem bem, espero. Qualquer coisa podem levantar a mão, por gentileza, ou falar que eu... Ouvimos.
Obrigada, Chiane. Eu já vou pedindo desculpas a vocês, mas eu moro em frente a uma avenida bastante movimentada, então se tiver algum ruído de veículo, espero que não atrapalhe aqui a nossa conversa hoje. Eu gostaria de pedir permissão para o hostess da sala me liberar o compartilhamento de slide, por favor. Compartilhamento, desculpa. Obrigada. Prontinho, Lu. Muito obrigada. Vocês estão vendo? Sim, perfeitamente. Ok, então vamos lá. Bom, eu tenho a incumbência de falar após um podcast da Cida Bento. É interessante que a Cida, mesmo quando não está fisicamente presente, ela, para todo mundo que pesquisa relações étnico-raciais, ela está presente no nosso referencial teórico, está presente na voz que foi ouvida aí no podcast, e a gente se sente até constrangida de falar depois de Cida Bento, mas vamos lá. Meu papel aqui hoje é falar um pouco sobre os impactos do racismo na construção das subjetividades negra e branca, enfocando a primeira infância especialmente, mas não só, especialmente a configuração das subjetividades das crianças negras e brancas, mas de modo geral, né? Eu vou fazer um balanço do debate científico a partir de uma pesquisa que foi realizada no âmbito de um projeto coordenado pelo CERT, pela equipe do CERT, e eu vou também fazer um debate linkando aí com o que Cida trouxe no podcast sobre branquitude. O objetivo da pesquisa, que é bem maior do que eu estou trazendo aqui hoje, pelo tempo e tudo mais, pela temática da mesa, esse recorte teve que ser feito, mas a gente convida vocês que tiverem interesse a depois visitarem o site do CERT, há vários outros relatórios, enfim, vídeos a respeito desse projeto que foi maior. O objetivo era analisar a produção acadêmica sobre racismo e infância no Brasil dos últimos 20 anos. E aí, a partir dessa pesquisa, pensar os impactos para as agendas de políticas públicas, em especial as políticas de educação. Falando um pouco do desenho metodológico, nós usamos alguns descritores de busca na base brasileira digital de teses e dissertações, BDTD. Para quem não conhece, ela é muito mais responsiva do que a base CAPES, né? Então, quando você digita descritores de busca, é muito mais fácil você ter uma devolutiva de trabalhos que realmente são relativos ou se relacionam àqueles descritores que você usou. A base CAPES traz uma combinação diferente desses descritores e aí culmina em vários trabalhos, muitos deles que não correspondem ao interesse de pesquisa. Então, fica a dica para os pesquisadores e pesquisadoras que estão aqui nos ouvindo hoje. As palavras-chave utilizadas foram essas que estão indicadas aqui: racismo e educação infantil, relações raciais em infância, crianças, racismo e infância. A partir da aplicação desses descritores, nós conseguimos um total de 281 trabalhos. Aqui está a descrição da quantidade de trabalhos por descritor, e como vocês podem ver, há trabalhos que se repetiram, foram duplicados a partir do cruzamento ou da troca dos descritores de busca, até porque eles são muito semelhantes também, como vocês podem observar. Ao final dessa primeira rodada de pesquisas, nós tivemos 104 trabalhos que foram integralmente lidos pela equipe do CERT, especialmente os itens de introdução, referencial teórico e principais conclusões, e a partir dessa leitura nós fizemos uma análise a partir do método do ficheiro, que, enfim, é uma análise que os psicólogos gostam de relacionar os campos de significação. Nós olhamos para os resultados e separamos, categorizamos esses resultados a partir da recorrência das temáticas que apareciam ali elencadas nos trabalhos. Foram 3 os núcleos temáticos que a gente elencou nesse trabalho de categorização. O primeiro deles era um conjunto de trabalhos que trazia muito mais premente a questão do racismo institucional. Eram 51 estudos nessa vertente. Educação para as relações étnico-raciais, que foi um tema que a Silvia também trouxe no podcast dela. Então, vários trabalhos sobre escola, vários trabalhos sobre a implementação ou não
dos dispositivos legais, a LDB especialmente, tanto a Lei 10.639, quanto a 11.645. A gente fala aqui pressupondo que vocês conhecem esses dispositivos legais, mas depois, no momento do debate, se alguém tiver alguma dúvida, ou até mesmo no chat, pode colocar que a gente vai esclarecendo. E aí, o terceiro núcleo temático, ou núcleo de significação, ou de categorização, como preferirem chamar, é o que a gente chamou de subjetividades negra e branca. Embora a questão identitária tenha sido tangenciada nos dois núcleos temáticos anteriores, nós consideramos que esses 16 estudos que fazem parte do núcleo subjetividades negra e branca, eles tomavam a subjetividade como objeto. Não era um penduricalho, não era uma discussão a mais para além de outras discussões que estavam ali disponibilizadas no estudo, para além do racismo institucional e da educação para as relações étnico-raciais. Então, o foco mesmo desses trabalhos, era compreender como o racismo molda a experiência dos sujeitos, especialmente das crianças, desde a mais tenra infância. E são esses trabalhos que eu trouxe para discutir aqui rapidamente com vocês. Bom, o que marca, especialmente do ponto de vista metodológico e das considerações finais ou principais conclusões dos estudos que nós lemos no CERT? As crianças estão muito atentas a respeito do debate sobre igualdade que é veiculado nas escolas. Então, várias crianças relatam uma distância entre o que se diz e o que se vivencia no cotidiano da escola, e aqui especialmente as crianças do ensino fundamental. Eu lembro de um exemplo de uma tese em que uma criança dizia, olha, os meus professores dizem sempre que nós precisamos respeitar uns aos outros, mas quando eu sofri racismo, ninguém me ajudou, nenhum professor falou sobre o ocorrido. Então, essas crianças, quando dizem isso, óbvio, de uma perspectiva e de uma linguagem infantil, pouco elaborada do ponto de vista científico, até porque elas não precisam elaborar nada do ponto de vista científico, isso é lido pelos pesquisadores e pesquisadoras como uma distância entre aquilo que se apregou, ou seja, uma moral que regularia as relações entre os sujeitos e as relações elas mesmas, né, que não são olhadas da perspectiva da violência e da negação de direitos. Então, falar sobre desigualdades não significa necessariamente operar no cotidiano dessas crianças para dirimir, para desconstruir essas desigualdades. Outro conjunto de conclusões que é muito impactante e está presente nos 16 trabalhos é como o racismo impacta a autoimagem que as crianças negras têm de si. Né? Então, essa conclusão já é antiga nos estudos sobre educação para as relações étnico-raciais, desde do pioneiro trabalho da Eliane Cavaleiro, já havia discussões a respeito de como crianças negras tinham dificuldade para se identificar como negras de maneira positiva, tendo em vista as experiências negativas que elas vivenciavam tanto no âmbito escolar como fora delas. E aí o clássico da Eliane Cavaleiro, do silêncio do lar ao silêncio escolar, que, na minha opinião, é um dos livros que todo educador e toda educadora devia ler. Né? Então, o impacto principal do racismo para a construção da subjetividade negra, dizem esses trabalhos, é essa construção de uma identidade depreciada. Não porque os próprios negros se autodepreciem, como a gente ouve às vezes no senso comum, mas porque, como salientam esses mesmos trabalhos, a construção identitária depende muito do que o olhar do outro nos informa. Então, quando esse ambiente e essas relações informam a criança negra que ela é inadequada, que seus traços físicos são inadequados, e ainda mais silenciam sobre a história, a herança, os feitos e as realizações de povos negros do passado e do presente, restam poucos parâmetros de identificação positiva para essas crianças, né? Seja nos murais, cartazes, nas discussões que essas crianças vivenciam cotidianamente, nas histórias que elas escutam. Então, não há, segundo essas pesquisas, referenciais positivos para que as crianças, então, possam construir uma subjetividade, uma autoimagem positiva de si, o que, no limite, leva boa parte das crianças negras que esses pesquisadores e essas pesquisadoras entrevistaram ou tiveram contato a negar a sua classificação como negras.
Uma parte dos trabalhos que eu diria que são mais recentes e estão muito ligados ao que a Cida traz no podcast, é que o debate que é feito sobre subjetividade negra, até muito pouco tempo atrás, sobre subjetividade racial, construção da identidade racial, ele era focado em crianças negras. Mas há trabalhos mais pioneiros, inclusive do Flávio Santiago, que esteve conosco no CERT, num seminário ocorrido em março, os vídeos também estão disponíveis no site do CERT, que ele fala de uma pedagogia da branquitude nas instituições que ele investigou durante a sua pesquisa de doutorado. Então, ele começa a desvelar os impactos do racismo para a construção da subjetividade branca. Ele chega a dizer, por exemplo, que nas escolas de educação infantil visitadas há uma pedagogia da branquitude, ou seja, a negação ou a depreciação das crianças negras só funciona, só opera institucionalmente porque, do ponto de vista das crianças brancas, há uma supervalorização dessa característica física. Então, o Flávio vai mapeando ali no cotidiano das instituições ele pesquisou, como cartazes, bonecas, o tratamento diferenciado dispensado a crianças bem pequenininhas, negras e brancas, as histórias que se contavam, todo o relacionamento pedagógico, as experiências pedagógicas ocorridas nas instituições levavam a uma supervalorização da brancura e dos traços físicos brancos, né? E aí ele traz para a gente algo que é muito caro, eu acredito, à psicologia da educação e ao campo da psicologia de modo mais geral, que é o aspecto relacional da construção das subjetividades. Então, se eu tiver um grupo, qualquer que seja esse grupo, sendo desvalorizado do ponto de sua existência, isso, mesmo que eu não fale nada de positivo a respeito do outro grupo, que não acontece, né? Há uma positivação da brancura nesse caso, mas mesmo que houvesse um silêncio, por inferência, todas as crianças que não fizessem parte daquele grupo depreciado se sentiriam mais incluídas, mais valorizadas, tendo mais oportunidade para construírem uma imagem positiva de si mesmas. Então, e aí, tem uma questão muito bacana nesses estudos. 1 minuto, Lu. Obrigada, Sheila. Uma questão muito bacana nesses estudos, que é evidenciar o quanto o trabalho com a educação para as relações étnico-raciais é uma potencial ferramenta para desfazer essas duas subjetividades implicadas com o racismo, tanto a depreciação quanto a supervalorização, que é o trabalho com a educação para as relações étnico-raciais, assim como a Cida argumenta, isso está presente nas várias teses e dissertações que a gente leu. Quando crianças vivenciavam esses aspectos de maneira positiva no cotidiano das instituições, especialmente as crianças negras, elas tinham uma visão muito positiva de si. E aí, para concluir, eu vou pular um slide porque a gente já está chegando no nosso tempo, eu queria muito enfatizar a questão da branquitude e da formação da subjetividade branca, porque eu acho que esse é o aspecto pouquíssimo discutido na literatura acadêmica. Primeiro eu vou contar uma história rápida, né, sobre Alice e Ana. Eu fui professora de educação infantil durante 10 anos da minha vida, e quando eu comecei a pesquisar branquitude, uma das coisas que eu fiz foi um diário sobre as minhas vivências cotidianas com crianças bem pequenas, de 3 a 4 anos, e esse episódio é um que mais marcou os meus estudos e a minha perspectiva de luta pela educação das relações étnico-raciais. Eu tinha 2 alunas, ali, se é que a gente pode chamar quem tem 3 anos de aluno, né? Eu tinha 2 crianças sob minha responsabilidade, a Alice e a Ana. A Alice, uma menina branca brasileira, sem traços nórdicos, e a Ana, uma menina negra, assim como eu. Elas eram inseparáveis. Um dia a Alice fez uma escova no cabelo, a mãe fez uma californiana na ponta, estava loira na ponta, e a Ana estava de trancinha rasteira no cabelo, e as duas foram tomar café da manhã, e não houve um adulto ou uma adulta que passasse por ambas e afagasse o cabelo da Alice, elogiasse o cabelo da Alice, dissesse para a Alice que o cabelo dela era maravilhoso. E ao lado estava a Ana, ouvindo todos esses elogios, mas ninguém disse nada a respeito do cabelo dela. Quando nós voltamos do café, eu disponibilizei panos, tecidos, enfim, material não estruturado, e a primeira coisa que a Ana fez foi colocar um tecido no cabelo e começar a balançar.
E a gente costuma ler esse caso a partir da perspectiva das Anas. As Anas não gostam do cabelo delas, as Anas precisam fingir que tem um cabelo comprido e liso. Mas eu queria convidar vocês a ler da perspectiva da Alice. A Alice aprendeu naquele dia que o cabelo dela merece elogios, afagos, é bonito, que quando ela balança o cabelo, ela recebe mais atenção. Isso leva a Alice a crer que ela é superior a outros e outras coleguinhas que estavam sentados juntos a ela naquela mesa, que o cabelo dela é melhor do que o cabelo das outras crianças que estavam ali. Então, a Alice passa a compreender a própria imagem como algo que é positivo, que abre portas, e nesse caso as portas do afeto. E aí eu lembro também que a Alice aprendeu, assim como todo mundo que estava passando ali naquele momento, que o racismo é problema do outro, do negro, que o branco não tem nada a ver com a história do racismo. E aí eu convido vocês que estão assistindo hoje a lerem essa história como um impacto na construção não só da subjetividade da Ana, que então passou a ver seu cabelo como menos afável, como menos bonito e que não poderia ser tocado pelos adultos, mas também da perspectiva da Alice, que vê a si mesma como possuindo algo que é muito poderoso e valioso e que atrai afetos. Um cabelo liso que, teoricamente, não deveria ter nenhum valor social, além de proteger o crânio da Alice. Então, é isso. Obrigada pelo tempo. Obrigada, Lu. Vamos seguir aqui com a nossa querida Graça, Maria das Graças Gonçalves, psicóloga, doutora em educação, professora pela Universidade Federal Fluminense e que vem ao longo dos anos aí, nos seus trabalhos, discutindo temas como juventude excluída, subjetividade, identidade negra, cultura popular, entre outras. Então, chama aí, Graça, é contigo. Eu acho que Mike vai fazer a reprodução, né? Vou controlar aqui. Bom dia a todas e todos e todes. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Eu vou pedir para a Mai soltar o meu PowerPoint, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito honrada, agradeço estar aqui falando com esse público de psicologia, colegas psicólogas e psicólogos, sobre esse tema, que tem atravessado toda a minha vida acadêmica e pessoal. O trabalho que eu vou apresentar para vocês é um compilado, né, de vários projetos já desenvolvidos, né, e gostaria de também acrescentar a informação de que todas as fotos dessa apresentação que vocês vão percebendo são de nossos trabalhos, e as pessoas que estão representadas nessas fotos, inclusive essa foto inicial aí, são nossos alunos e alunas de graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como professora. A minha área é psicologia da educação. Então, eu tenho as interações, os contatos com todas as áreas de licenciatura, né? Nós trabalhamos com todos os cursos de licenciatura e também com a graduação, a pós-graduação lato sensu e a pós-graduação estrito sensu do curso de pedagogia da Faculdade de Educação. Uma outra informação é que o currículo da pedagogia na nossa unidade já inclui, desde 2012, uma disciplina obrigatória que trata da educação das relações étnico-raciais na escola. Vários outros trabalhos, estudos, são também realizados por colegas, né, por professores da casa, através de projetos especiais de extensão ou através de disciplinas optativas ou através de pesquisas nos nossos cursos de pós-graduação. Então,
esses recortes que eu vou apresentar aqui são trabalhos já realizados, né, desses projetos que eu falei. Porém, esses trabalhos nossos se multiplicaram. Nossos projetos iniciais são projetos coordenados por mim, por meus colegas, alguns colegas professores também atuaram comigo. Porém, todos esses estudantes multiplicaram projetos em forma de iniciação à docência ou em forma de projetos de monografia. Então, eu vou adiante estar citando quais são esses projetos que se iniciaram comigo, né? Mas não citarei os projetos dos estudantes, né? São, então, uma rede, né? São projetos enredados em nosso programa. Outra coisa que eu também queria informar é que essa apresentação ela está permeada de falas desses estudantes, né? Porque nós tivemos sempre o hábito de fazer avaliações continuadas, avaliações durante a formação, onde recolhíamos essas falas, esses discursos sobre o que estava acontecendo, o que estava se processando dentro dessas pessoas enredadas conosco em nossos projetos. Uma terceira informação é que foram esses projetos, esses trabalhos, que me fortaleceram teoricamente e me deram a certeza de que a psicologia da educação, uma disciplina obrigatória das licenciaturas e dos cursos de pedagogia, não pode se furtar dessa responsabilidade de enfocar os processos psicológicos nefastos causados pelo racismo estrutural e pelo racismo epistêmico da sociedade brasileira. Racismo esse que incidem sobre as crianças, jovens e adultos negros que estão no chão da escola. Hoje, eu já tenho esses conteúdos integrados em todos os meus programas de todas as turmas de licenciatura. Eu incluo esses temas dentro dos conteúdos da psicologia da educação. Pode passar, por favor. Mai. Então, eu começo dizendo que esse espaço da educação, né, é um espaço fecundo para se provocar descontinuidades e inaugurar o novo nas pessoas, partindo dessa ideia de que as pessoas já vêm com seus preconceitos cristalizados e uma visão de mundo deturpada, como já foi colocado nessas duas falas anteriores. Quando falamos em educação antirracista ou quando falamos em equidade racial na educação, estamos falando não apenas de inserção de conteúdos sobre a história e a cultura negra no currículo formal, como se prevê pela Lei 10.639, mas enfatizamos essencialmente o fortalecimento de processos psicológicos profundos e positivos nas crianças, adolescentes e adultos negros e negras, os que mais prejuízo psicossocial tiveram em nossa história. Pode passar, por favor, Mai. Essa fala é uma fala de uma das nossas estudantes. É uma estudante negra, né, que tinha os cabelos alisados e uma identidade branqueada. Ela se perguntava assim: como alguém pode incentivar a transformação nos outros se a própria pessoa não viveu essa mudança? Então, nós temos que pensar que para a gente realizar essas transformações ou para a gente participar, colaborar, nós temos que remexer, né, na construção de si mesmo, desses sujeitos que serão responsáveis pelas crianças, né, pelos sujeitos que estarão atuando nas diversas funções da escola, né, e que estarão com certeza, dentro dessas interações, né, revivendo ou replicando essa sociedade racista, essa sociedade
nefasta da qual a gente está falando, né, em relação à população negra. Pode passar, por favor. Pode passar. Bom, aquele logo que vimos anteriormente foi construído pelos nossos alunos, né? E a gente trabalha sempre com ele porque é o projeto mais evidente, mais conhecido, né? Dentro da nossa faculdade. Então, a gente utiliza bastante daquela marca, né? Mas o programa que eu trabalhei se chama Programa Africanidades, e esse programa enredava um curso de pós-graduação lato sensu, chamado Diversidades e Interculturalidades, Matrizes Indígenas e Africanas na Educação Brasileira, um projeto de pesquisa continuado chamado A África em Nós, um programa de extensão universitária replicado anualmente, chamado Negros e Negras em Movimento, e um projeto de iniciação à docência chamado Interculturalidades e Arte e Educação, né? Porque a gente trabalha também com as disciplinas de prática de ensino, né? Vários estudantes nossos trabalham dentro da Faculdade de Educação esses temas de prática de ensino. Pode passar, por favor. A seguir, a gente tem algumas imagens de algumas atividades, né, que eu recortei para mostrar para vocês, né? Então, são alunos nossos, né, estudantes nossos, atuando, aí, nesse caso, numa escola municipal de Duque de Caxias, trabalhando com as crianças. Vários projetos desses alunos foram aplicados durante o ano numa escola municipal. Pode passar, por favor. Mais algumas fotos de oficinas, de momentos nossos, né, de leitura, de trabalho de grupo de estudo, de apresentação de projetos. Pode passar. Os objetivos mais gerais desses nossos projetos são desconstruir o pensamento colonizado sobre si mesmos, descentrar ou afrocentrar o pensamento, remexer significados e sentidos, reconstruir a própria subjetividade, observar, exercitar postura crítica e agir de maneira consciente, sistemática e rigorosa sobre nós mesmos, nosso cotidiano e nossa prática pedagógica. Contribuir para o reconhecimento positivo e comprometido das matrizes africanas no Brasil. Então, principalmente, né, dentro desses nossas metas, né, o principal seria essa descentralização eurocêntrica dos nossos pensamentos e estudos, né, sem abrir mão jamais da postura crítica. Essa a gente não abre mão. Nosso propósito também era reconstrução de referências, com referências afrocentradas, né? Para a gente poder produzir uma mudança de postura do mundo e pelo mundo nesses nossos futuros professores. Pode passar, por favor. Aqui temos novas imagens. Nesse caso aqui, a gente está num evento lá em Minas, né, que é um lugar onde o congado é muito marcante, né, em cultura. Então, essa moça de branco aqui no centro é a rainha do ano, a rainha do congado escolhida do ano. Em torno dela estão nossos estudantes, que fizeram, daqui a pouco eu vou falar da metodologia, mas nesse caso aí a gente está fazendo uma imersão, uma etnografia da festa. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento metodológico desses trabalhos. A gente utiliza sempre procedimentos de pesquisação e etnografia, integrando graduandos e professores do ensino fundamental e médio às ações da pesquisa, da iniciação à docência e extensão universitária, e através, de ações, reflexões acadêmicas e imersão nos espaços culturais extra-universidade. Pode passar. Pode passar, May.
Então, a gente trabalha com grupos de estudo, vivências de cultura negra brasileira, oficinas de projetos pedagógicos para implementação da Lei 10.639 de 2003, experiências de ensino utilizando metodologias que valorizam a história dos negros da diáspora e estudos críticos de programas de ensino e materiais didáticos. Nossos procedimentos, a nossa metodologia passa primeiro pela escuta das memórias, das histórias pessoais, né? Para isso, a gente criou um instrumento chamado negrômetro, que não está aqui, eu não vou apresentar esse instrumento, mas é uma espécie de árvore genealógica, né, que todo mundo constrói, falando de si mesmo e da presença negra na sua história, ou não, né? Agora, a gente nunca teve ninguém que não tivesse uma manchinha preta lá no seu passado, né? Então, a gente sabe que essas memórias, essas histórias pessoais, né, especialmente nas pessoas negras, causaram e causam cotidianamente marcas profundas, tanto nas crianças como nos jovens e nos adolescentes. E essas marcas nascem nas interações com os outros. O nosso trabalho passa também por práticas coletivas e solidárias no ambiente educativo, né? Então, a gente sempre trabalhando no coletivo. O processo de ressignificação de preconceitos cristalizados em nossos inconscientes impõe, né, através dessa metodologia, um remexer nos elementos, nesses bólidos de sentidos e significados, né, para se reconstruir, para a reconstrução de si mesmos nos sujeitos negros e também nos sujeitos brancos. Podemos passar. Essa imagem trata de um trabalho que fizemos em Salvador, na Bahia. Passamos uma semana em Salvador, um grupo de pesquisadoras, né, da Faculdade de Educação e de pós-graduação também. E nesse momento aí, nós passamos um dia inteiro no Ilhéu Puafunjá, lá na Bahia, né? E essa senhora de cabelinhos brancos ali no meio, a mãe de santo já falecida, né, famosa, a mãe Estela de Oxóssi. Ela nos recebeu e fez uma roda de conversa conosco num horário lá dentro do terreiro. Esse terreiro é muito interessante porque ele tem uma escola dentro dele, né, toda que oferece, né, o ensino fundamental 1 para toda a comunidade, não só para crianças filhos de candomblecistas, para toda a comunidade. É uma escola municipal que funciona dentro do espaço do terreiro. E esse lugar que estamos é um ônibus-biblioteca. Esse fundo aí é o desenho que tem na lateral do ônibus. O ônibus-biblioteca do terreiro que circula pelo bairro, cada dia num lugar, para levar a biblioteca mais próximo da comunidade. Então, a gente foi lá e estudou esses processos educativos que se dão dentro do terreiro de candomblé, né? É importante a gente perceber que a gente não está falando da religião, a gente está falando, né, das relações, das interações, do ambiente educativo, do ambiente cultural, do ambiente civilizatório que se dá dentro de um terreiro de candomblé. Podemos passar. Eu coloquei aqui só 3 pequenas referências para mostrar para vocês o tipo de estudo que a gente faz, né? Da Neuza Souza Santos, é uma psicanalista que trabalhou, né, um marco, assim, uma raiz dentro da psicologia, né, que trabalhou sobre tornar-se negro. Então, ela diz: tornamo-nos negros através da recuperação da história pessoal, da história dos antepassados, num processo contínuo de reencontro com essas matrizes históricas africanas. Outra referência, Kabengele Munanga, né, que tem uma vasta obra voltada a um antropólogo, né, professor da USP,
e que tem uma bibliografia extensa, né? Onde ele trabalha com essas ideias da construção da identidade. E ele traz, né, para a gente, né, informações sobre esses fatores que incidem na nossa identidade, que não são fatores exclusivamente individuais ou familiares, são fatores históricos, fatores linguísticos e fatores psicológicos. Podemos passar. Aimé Césaire, que já foi citado aqui, né, que traz esse conceito de negritude. O que seria esse conceito de negritude, cunhado lá na década de 70, né? Consciência da diferença, memória, fidelidade e solidariedade. Mas não se trata de esmorecimento, de sofrimento ou choramingo. A negritude resulta de uma atitude proativa e combativa de espírito. Ela é um despertar da dignidade. É a rejeição da opressão e luta contra a desigualdade. Ela também é revolta. Pode passar, por favor, Mai. Agora a gente vai passar para uma última parte dessa apresentação. Essa foto é lá em Oliveira, naquele que eu já mostrei, aquela foto anterior dos alunos sentados na escada da igreja, né? E essa senhora é uma capitã, né, de Congado, a senhora Pedrina, que foi quem nos recebeu, e o irmão dela, que também é capitão de uma outra irmandade. São várias irmandades, né? Então ela é capitã de uma, ele é capitão de outra. E nesse momento eles estão fazendo um cumprimento dentro da celebração, que é a passagem desse bastão. Aí, pode passar, por favor. Reconstruções, né? Então, para a gente ver o que aconteceu com essas pessoas, esses estudantes, e como eles se falam de si mesmos. A gente analisou 4 eixos principais de empoderamento: o trabalho coletivo, a negritude, o potencial cognitivo reflexivo e a afroperspectividade para a sala de aula. Passamos. Como é que está meu tempo, Shirley? Pode passar, Mai. Opa, 1 minuto. Ixi, então deixa eu correr aqui. Aqui são algumas falas, vou passar acho que 1 minutinho, viu? Aqui são algumas falas de estudantes que vão dar ideia para a gente dessas coisas que eu já falei antes, da questão do trabalho coletivo, solidário, do tornar-se negro, né? Das questões da escola, das reflexões. São várias falas de vários estudantes, né? Como a gente está sem tempo, eu vou só falando, lendo rápido. Fui aprendendo muito com os outros, com as suas dificuldades, com seus saberes, principalmente pelas nossas diferenças. Vamos, na prática, aprendendo a ouvir e falar, a liderar, e acatar e entender a opinião do outro, não como afronta, mas como contribuição. Passamos. Aqui também alguns momentos nossos. Nessa primeira foto, a gente está numa roda de conversa com o historiador baiano, baiano não, ele é cubano, né, mas ele mora na Bahia, né, o Carlos Moore, esse branquinho que está ali de costas, e outros momentos nossos reunidos em estudo, em trabalho de campo. Passou. Outras fotos. Nessa segunda foto ali, a gente está em Cuba, um grupo que fomos juntos, né, num congresso sobre universidades, e que todos eles apresentaram as suas pesquisas. Na foto de baixo, estamos num quilombo, na região de Angra dos Reis, o quilombo do Bracuí, onde fizemos várias atividades, inclusive um sarau, chamado Sarau Palavra Viva, que foi magnífico, realizado nesse local. Podemos passar. O outro eixo, negritude. Ficamos remexidos, mudamos nossas visões brancas de mundo, hoje reconhecendo e valorizando o negro. Nos arvoramos em questionamentos sobre nossa história e cultura, visando nossa própria reorganização pessoal e coletiva. Passou, May. Outra fala. Foi muito difícil me aceitar, me assumir com novos significados, olhar para dentro de mim mesmo e dizer, eu sou negra. Parar de alisar o cabelo, usar roupas que valorizassem meu corpo. Não foram medidas tomadas de imediato. Tive medo da rejeição, de me transformar e me arrepender, mas foi a minha libertação. Passou. Nunca pensei na importância que os povos negros, meus ancestrais,
tiveram na construção do Brasil. A descendência de escravizados sempre foi, para o meu avô, motivo de humilhação. Compreendi que a escola negou minha história. Passou. Mais algumas fotos, agora num outro terreiro, lá em São Gonçalo, do lado de Niterói, que é onde eu trabalho, a gente chegando, numas rodas ali de conversas com os equedes, com a mãe de santo principal, que é a mãe Márcia de Oxum. Aí a gente também está fazendo pesquisa etnográfica sobre os processos educativos do candomblé. Passamos. O potencial cognitivo reflexivo. Hoje consigo discutir o legado deixado por intelectuais negros. Abordo o racismo, socializo os conhecimentos e valores negros. Falo sobre escravidão, sobre tecnologias africanas que ajudaram a construção do Brasil, etc. Passou. O meu crescimento intelectual é enorme desde a entrada no projeto. Venho cada vez mais me apoderando de conceitos nas leituras e em toda a conjuntura cultural e de vida que experimentamos nas atividades extramuros da universidade, que me levam a atitudes como educador muito próximas às que são praticadas no projeto. Passou? Mais algumas fotos aí da gente. Nesses trabalhos, nessas viagens. Podemos passar. Afroperspectividade é o último item, Shirley, na sala de aula. Essa prática afrocentrada problematiza coletivamente com as crianças e com toda a comunidade, compreendendo tudo que atravessa a escola no sentido de desconstrução do racismo e construção das relações mais respeitosas. O projeto constrói uma praxis educativa inovadora que não é paralela nem complementar. Ela é fundadora de novos sujeitos, porque tece uma rede teórico-prática que problematiza teorias e pesquisas científicas eurocêntricas, promove expansão cultural, compromisso político, afirmação de identidades, lazer, convivência em grupo, solidariedade aos excluídos. Passou. Terminei, então, né, essa apresentação. Shirley, passei um pouquinho. Muito obrigada. Estou aqui para dialogar com quem estiver interessado. Oi, gente. Obrigada, Graça. Bom, já estamos no limite aqui, o compromisso era até às 12, já são 12h10, né? Não tem nenhuma pergunta no nosso chat, mas eu estou entendendo. As pessoas ficaram o tempo todo aqui na sala, nos ouvindo. Estou entendendo que foi muita apreensão, né? Não tem importância. Se não tem pergunta, também não tem pergunta. Eu acho que valeu muito aqui cada fala. E eu passaria só para a professora Marli dar um salve final aí para nós, e depois, não sei se Gleice também vai dar um salve final para nós. E agradeço a todos aí pelo compromisso de ficar na sala o tempo todo. Meu microfone está aberto? Está sim, estamos te vendo e ouvindo. Bom, gente, eu estou muito emocionada. Achei linda a nossa, como diz a Graça, imersão, né? A nossa imersão nesse universo, no momento, assim, um universo temático, né? Um universo que para nós é de luta, é de muita resistência e de muita perseverança mesmo, né? de muita garra, e essa parceria que se apresenta com grupos da universidade, com pesquisadores, com profissionais que atuam no campo da escola, como é o caso do psicólogo escolar, da psicóloga escolar, é uma potencialidade grande de construirmos uma correlação de forças mesmo, né? Nessa luta.
Então, eu queria agradecer muito as minhas companheiras de mesa, né? A Shirley pela condução, tranquila, elegante, a Luciana, né? Pela fundamental fala que ela nos traz sobre as pesquisas nesse campo de construção de subjetividades negras e brancas, em especial na educação das crianças e adolescentes. A fala da Graça, eu fiquei muito, me emociona muito, porque alguns momentos daquela reconstrução de subjetividades dos professores e futuros professores, eu acompanhei pessoalmente. Então, aí é a explicação da minha emoção, né? Eu ouvi de viva voz algumas dessas falas que ela traz aí. Enfim, eu achei que foi muito boa essa mesa, eu achei linda. Eu não sei se vocês gostaram, mas espero que tenham gostado e que continuemos esse diálogo e, principalmente, esse pacto, né, entre diferentes. Essa repactuação que o CERT vem construindo há mais de 30 anos. O CERT reconstrói esse pacto, que não seja um pacto entre iguais, mas que seja um pacto de todos, contra esse absurdo, né, de desumanização, de processo desumanizador, que é o racismo. Muito obrigada. Shirley, eu posso dar uma faladinha também? Pode, depois passa para a Gleice. Já que não tem mais perguntas, né? O que eu quero falar é para aqueles que estão aí e que são colegas de psicologia da educação ou da psicologia escolar. A psicologia ainda é muito tímida em enfrentar esse tema. A gente sabe que tem pipocado aqui e ali leituras, algumas produções de pesquisa, até alguns eventos, falando sobre psicologia e racismo, psicologia, pessoas negras ou psicólogos negros. Mas, no caso da educação, dos nossos programas de ensino, quando a gente trabalha com futuros professores, ou quando nossa atuação dentro da instituição escolar, a gente precisa enfrentar esse desafio, sabe? Esse desafio, porque nós somos profissionais que cuidam da saúde mental dos outros e que temos um outro muito genérico ou um outro embranquecido pelas teorias que a psicologia nos oferece. A gente carece de ferramentas teóricas, de estudos e de práticas. Eu garanto para vocês que estão me ouvindo que a gente consegue incluir nos nossos programas de ensino essas questões. Só precisamos de coragem e segurança. E se a gente não começa, a gente não vai nunca entrar nesse tema. Eu já tive discussões em reuniões de departamento que minhas colegas simplesmente diziam: ai, mas não é hora ainda. Mas que hora é essa? Quando que a gente vai esperar a hora de enfrentar essa situação? De discutir isso fraternalmente, sabe? Discutir isso de modo desvelar, sabe? Esse problema do racismo, esse problema do racismo dentro da própria psicologia, né? Eu acho que é hora da gente ter um evento enorme como esse, falando sobre psicologia da educação e o compromisso com uma educação antirracista, porque a gente está forjando dentro da educação essas mentes, né? Essas mentes das crianças negras que precisam de emancipação, que precisam de autoestima, que precisam de respeito pela sua história. Muito obrigada. Gleice, você fecha para nós? Obrigada, gente. Agradeço a todas. Eu também estou bastante emocionada, ainda mais depois da fala da Marli.
uma mesa que nos afeta profundamente e que não poderia não ser assim com as pessoas que aqui estão. Uma mesa realmente de resistência, de resiliência, mas de muita circulação de afetos, porque os compromissos estão não só colocados, mas vivenciados. E essa mesa traz dessa luta aquilo que Paulo Freire já nos ensinava: vamos denunciar, mas também vamos anunciar. E no momento no nosso país onde a gente tem que se solidarizar com tantas vítimas, de tantas mortes, de tanto descaso, vocês apresentam um anúncio valorizando a ciência, um anúncio pautado na ciência e dando os braços com a realidade, com a comunidade, com a sabedoria, com os saberes do cotidiano. Então, que mesa linda mesmo, Marli, mas que mesa forte, que mesa inspiradora, que mesa de circulação de afetos e mesa de circulação de ciência. E vamos sim, Graça, juntar as mãos, nós estamos com uma lei federal para homologada já, mas não implantada, e a gente sabe por quê, que obriga a ter psicólogos escolares em todas as escolas dos municípios da educação básica. E a gente tem costumado dizer que o psicólogo na escola é diferente do psicólogo escolar. O psicólogo escolar precisa ouvir isso que essa mesa está se propondo. O psicólogo escolar precisa se formar com esse compromisso, precisa se formar com essa luta, precisa se coadunar com essa ética. Eu agradeço muito as aprendizagens, agradeço muito a parceria, agradeço muito a possibilidade de vocês estarem aqui no colóquio e trazer não só a diversidade, mas trazer toda essa força aqui para esse evento. Espero que muita gente escute vocês, muita gente aprenda com vocês, mas que muita gente também vivencie esse convite de vocês. Tem que se engajar nessa luta. Muito obrigada, muito obrigada. O valor do obrigado que eu aprendi com o Antônio Nova, de ser realmente pertencente, né? Um obrigado que só temos na língua portuguesa, de pertencimento, de unidade. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Bom dia a todos e a todas.